Meus irmãos, quero saudá-los com um bom dia e a graça e a paz do Senhor. Hoje nós chegamos ao nosso último sermão sobre nossa série sobre culto reformado. Isso não quer dizer que eu falei tudo, quer dizer que eu falei o que propus no meu coração, compartilhar com a igreja. Nós vamos abrir em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura juntos, em uma só voz. Nós vamos usar a tradução Revista e Atualizada. Então, se a sua não for Revista e Atualizada, você pode olhar aqui para frente, para a projeção, que nós vamos ler esse texto juntos. Vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Vamos orar? Senhor, fale conosco nesse momento, que o Senhor seja misericordioso com o seu povo e nos oriente mais uma vez para a glória do teu nome e para o bem da tua igreja. Essa é a nossa petição. No nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos encerrar esta série novamente falando sobre a música no culto, não mais instruções práticas e pastorais para a igreja, mas vamos tratar a respeito do canto dos salmos e hinos na igreja. E não é o nosso inário. O canto do saltério. O saltério é o livro dos Salmos. No Antigo Testamento, a igreja tinha um inário, e o inário era o saltério. Então, a igreja no Antigo Testamento cantava a palavra de Deus. Esta verdade histórica da igreja se perdeu. Ela foi esquecida, ela foi abandonada no decorrer dos anos, por alguns motivos. Alguns começaram a achar que o que estava posto no livro dos Salmos, como canções e hinos de louvor da igreja, era algo ultrapassado. Um outro motivo é a ascensão da produção de músicas contemporâneas, e a igreja começa a cantar composições de irmãos feitos na igreja, e a ascensão do mercado fonográfico também contribui muito para isso. Nas décadas de 60, 70, 80, surge então o que nós vamos conhecer como gospel, principalmente no Brasil. Então nós vamos ter a ascensão de grupos como Rebanhão, por exemplo, que é um bom grupo musical cristão, mas que traz várias inovações em termos estilísticos, em termos de estética musical. Nós vamos ter, na verdade, possivelmente, a grande inauguração do gospel com alguém que hoje não é considerado gospel. Não sei se vocês já ouviram falar no cantor chamado Luiz de Carvalho. Já ouviram falar nisso, não? Então ele gravava também algumas versões de músicas que Elvis Presley cantava. Elvis foi um cantor gospel também, e que gravou belos hinos, Elvis Presley tinha uma voz impressionante e insuperável ainda hoje, Ainda hoje ele é imitado. Então o movimento gospel começa a crescer no Brasil e tomar várias proporções. Mais tarde, não me recordo bem a década agora, mas vai surgir através do trabalho de Jaime Kemp no Brasil,
a missão VPC, Vencedores por Cristo. E o Vencedores fez muita diferença no canto dos evangélicos no Brasil. Eles tinham um trabalho de evangelização muito importante, muito forte. Vencedores por Cristo teve várias formações e passou por essas formações grandes músicos e compositores da nossa terra, como Guilherme Kerr, por exemplo, João Alexandre, por exemplo, Stênio acho que não passou. Então, vários outros passaram aí pelo Vencedores. Quem? Paulo César do Logos, pelo Vencedores eu acho que não. Paulo César era do grupo Elo, né? Delcio Bomilca. Então, vários grandes nomes, Jorge Heder, vários grandes nomes passaram pelo VPC. E um dos mais belos trabalhos do Vencedores por Cristo, eu acho que é o Louvor 3 e 4, foi a gravação dos Salmos. Eles gravaram vários salmos, inclusive esse que nós cantamos hoje, o Salmo 98. Recentemente se formou no Brasil uma comissão brasileira de salmodia, que musicou vários salmos, né? E eu vou falar um pouco para vocês sobre essa questão de salmodia também, como isso se processa dentro do meio reformado, né? Há um ressurgimento de interesse de igrejas reformadas, de pastores reformados, sobre o uso da salmodia. Há uma discussão muito antiga sobre isso, desde o meio de discussão teológica dos puritanos. Alguns defendiam a salmodia exclusiva. O que quer dizer isso? Exclusiva quer dizer que a igreja só canta os salmos, nada mais do que os salmos. E existem aqueles que defendiam a salmodia inclusiva, né? E hoje a gente tem aqueles que excluem a salmodia, né? Não canta nada. Então, hoje a gente tem um novo grupo, né? Calvino implementou a salmodia em Genebra com uma finalidade. Ele dizia o seguinte: é melhor cantarmos apenas as Escrituras, porque a igreja fica protegida de qualquer heresia, qualquer dificuldade doutrinária. Mas não necessariamente Calvino era opositor a se cantar outras músicas, né? E na igreja de Genebra, as crianças, inclusive, tinham um pequeno coral e cantavam, ensinavam à igreja o canto, né? É interessante isso porque algumas igrejas reformadas hoje são opostas à existência de corais. Mas isso ocorreu tanto no ministério de Calvino, como principalmente no ministério de Lutero. Calvino não era músico, mas ele esteve envolvido num processo de musicalização de vários salmos. E isso foi uma grande contribuição para a igreja. Lutero era músico, então Lutero respirava música, né? A história vai dizer que ele podia passar um dia inteiro falando sobre música sem parar. Então há algumas diferenças também na abordagem litúrgica que os luteranos, a partir de Lutero, pensavam e na que Calvino pensava, né? A prática na Idade Média do canto da igreja dividia-se basicamente no canto do sacerdote e no canto dos corais. No canto dos corais. Lutero sofreu um processo de evolução quanto a isso. Ele implementou o canto congregacional, a igreja cantava, mas os corais ainda cantavam e os sacerdotes ainda cantavam. Quando a coisa avança ainda mais em Calvino, Calvino vai dizer somente a congregação deve cantar. Então a congregação não deve assistir uma apresentação musical ou apenas contemplar um coral cantando com a divisão belíssima de vozes, porque aí isso vai de encontro ao que a Bíblia ensina sobre canto congregacional. A igreja toda deve cantar. Então, qual é a minha recomendação sobre isso? Não necessariamente sou contra a existência de corais. Na verdade, eu gosto de corais. E eu acho que o coral pode ser um grande instrumento de edificação para a igreja. Agora, tudo que o coral for cantar, a igreja deve cantar. Deve estar sendo projetado para que a igreja cante também. Inclusive, a própria estrutura de divisão vocal do coral, ao cantar para a igreja, deve-se pensar na congregação, para que a congregação cante. O objetivo, como eu já disse em outro sermão para os irmãos, do canto não é impressionar a igreja. Quem canta, quem toca, não está aqui para impressionar a igreja.
está aqui para conduzir a igreja. Apenas isso. Apenas isso, né? Então, como deve ser o canto na igreja? Inicialmente, eu preciso tocar aqui em 3 pontos, certo, irmãos? Relembrando aos irmãos que nós vimos no último sermão que eu preguei sobre isso. Primeiro, o canto ou os hinos devem ser bíblicos. Então, é seguro cantar os salmos. Absolutamente seguro cantar os salmos. O canto deve ser alegre. O canto deve ser centrado em Deus. Deus é o centro do louvor da igreja. Somente Ele deve ser exaltado no canto da igreja. Então, por que devemos olhar para a Escritura com essa preocupação? Porque se nós defendemos o sola Escritura, o que cantamos também deve ser proveniente da Sagrada Escritura. Inclusive, quando nós olhamos para esse texto de Colossenses, que Paulo exorta a igreja a instruir-se, né, mutuamente, a aconselhar-se mutuamente, a cantar. Observe que Paulo faz uma recomendação sobre o canto da igreja, já na segunda parte do texto. Cantar com salmos é uma ordem apostólica. A igreja deve cantar os salmos, é uma ordem divina. E também hinos e cânticos espirituais. Preciso fazer uma ressalva aqui, que cânticos espirituais não tem a ver com cântico em língua estranha, viu, irmãos? Tem gente por aí dizendo que cântico espiritual é cantar em línguas. Não tem nenhuma evidência disso aqui, né? A intenção do texto é que o cântico deve ser espiritual. E como é que ele é espiritual? O próprio versículo explica. Veja o começo do versículo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O cântico é espiritual se a palavra de Cristo habita ricamente em mim. Então isso se torna, sempre que eu abro minha boca para cantar a Deus, isso se torna um cântico novo. Quando os salmistas também falam de cântico novo, não significa uma música nova, não é? Alguns vão entender também dessa forma, cântico novo, então todo domingo tem que ter uma música nova. Não é isso, né? Cântico novo é a disposição do coração de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas deixe-me pontuar, irmãos, algumas coisas primeiro sobre a salmodia e depois sobre o uso dos hinos. E eu quero falar do uso dos hinos não de modo contemporâneo. Eu quero mostrar à igreja, hoje de manhã, como a igreja primitiva lidava com os hinos. Daí está evidentemente posta para os irmãos a minha humilde discordância daqueles irmãos que são fiéis a Deus, que são também centrados na palavra, mas a minha discordância de que a salmodia não deve ser exclusiva apenas, ela deve ser inclusiva, porque se nós cantamos apenas os salmos, nós devemos excluir o Novo Testamento. Isso para mim é um problema teológico enorme, então eu não posso defender isso, né? O canto dos salmos é maravilhoso, mas eu não posso impedir uma igreja de cantar o que o Novo Testamento ensina. Então vai minha recomendação também para o nosso grupo de louvor, para os irmãos de nossa igreja, e qualquer grupo musical de nossa igreja. Tudo que a gente canta no culto deve ouvir da palavra, sempre da palavra. A palavra é a fonte de condução para todo o louvor da igreja. Mas vamos ver algumas ordens das Escrituras sobre o cântico dos Salmos, em primeiro lugar. Salmo 47, versículo 6 e versículo 7. Nós vamos ler algumas passagens, na verdade, 2 passagens nos Salmos. Salmo 47, versículo 6 e versículo 7. Nós vamos ler juntos, tá bom? Para a gente fixar isso na nossa memória. Os irmãos encontraram? Vamos lá. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Salmodiai é cante os salmos. Essa é uma ordem das Escrituras. A igreja deve cantar os salmos e com harmonioso cântico. Não adianta apenas trazer salmos para a igreja cantar, mas ele ser feio harmonicamente. O canto deve ser harmonioso. Deve haver beleza também no tipo de arranjo feito para a igreja cantar.
Salmo 105, versículo 1 a 3. Salmo 105, versículo de 1 a 3. Nós vamos ler juntos também. Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então, está muito claro para nós a ordem do Senhor: cantem salmos. Não dá para ficar nenhuma dúvida, né, irmãos? Cantem salmos. É uma ordem das Sagradas Escrituras. E nós precisamos cantar salmos. O nosso inário é chamado de salmos e hinos, mas raramente cantamos os salmos deles, né? Nós cantamos muitos salmos aqui na igreja. Há composições do nosso irmão Luiz, há vários outros hinos que cantamos, como esse que cantamos hoje, o Salmo 98, mas a igreja sempre, todos os cultos, principalmente dominicais, deve cantar salmos. Por quê? Porque Deus mandou, só por causa disso. Porque Deus ordenou, e a gente obedece o que o Senhor ensina. Eu falei aos irmãos há pouco sobre o belíssimo trabalho que o VPC fez em gravar salmos. Eu só pontuaria uma questão que eu acho deficiente naqueles trabalhos, não do ponto de vista harmônico, melódico ou vocal. O trabalho musical é maravilhoso, mas qual é a minha crítica amorosa, vamos dizer assim? É que se seleciona às vezes somente parte do salmo e não o salmo completo. E a igreja deve cantar o salmo inteiro. Se Deus inspirou o salmista para escrever um salmo inteiro, e a Bíblia manda que a gente cante o salmo, a gente deve cantar o salmo inteiro. Então vai aqui meu contínuo encorajamento, né? Principalmente a nosso irmão Carlinhos, que é compositor, e o Senhor nos deu o presente desse irmão conosco, a ele continuar compondo com base nos salmos, né? E que a gente continue cantando esses salmos. Amém, meus irmãos? Uma passagem no Novo Testamento que eu queria ler com vocês, em Efésios, capítulo 5. Vejam só como é interessante essa passagem. Capítulo 5, versículo de número 18 e 19. Esse texto fala sobre o enchimento do Espírito Santo e faz uma relação com a vida cristã. Tudo que vem depois do versículo 18 é uma relação da vida cheia do Espírito Santo. E no versículo 18 e 19 nós vamos ler algo voltado também para o canto da igreja. O texto vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como é que se enche do Espírito? Veja que tem uma vírgula aí, né, depois do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, veja a instrução de Paulo aqui, né? Falando com salmos aqui, nós também podemos entender tranquilamente como cantando salmos. Então, deixem-se encher pelo Espírito, esse é o sentido e o tempo verbal aqui. Deixem-se encher pelo Espírito cantando salmos. Maravilha, né? Cantando salmos. Então o Espírito Santo também vem a nós, nos visita quando nós cantamos os salmos. Então isso é algo importantíssimo. Recomendo às famílias de nossa igreja que ensinem os salmos cantados às suas crianças. Cantem com eles os salmos em casa. Isso funciona de forma maravilhosa. Isso funciona para que eles aprendam as Escrituras e memorizem as Escrituras. É mais fácil a gente memorizar cantando, não é? E eles também vão estar cantando o que Deus disse. O bom disso também é que nós estaremos cantando louvores inspirados pelo próprio Deus. Amém? E devemos ter cuidado então com algumas falas de alguns evangélicos apaixonados que dizem que o cantor fulano de tal é tão bom compositor que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Não. Ele foi inspirado por várias outras questões, inclusive pela sua fé.
O Espírito Santo só inspira as Escrituras. Amém, meus irmãos? Porque se o Espírito Santo está inspirando um compositor do mesmo jeito que inspirou a Escritura, então cada hino desse é palavra de Deus, infalível e inerrante. E aí a gente tem um problema sério, porque a gente vai estar dizendo que Deus continua se revelando e que essa revelação não está fechada no cânon. Aí nós vamos ter um problema terrível, aí nós vamos ter um desvio terrível. Então a gente precisa observar isso. O uso corrente dos salmos na adoração da igreja não é um modismo da reforma, não é uma moda recente, é uma ordem divina. Calvino ensinou o que a Bíblia ensina. Os puritanos ensinaram sobre o canto dos salmos o que a Bíblia ensina. Quando nós observamos a nossa tradição congregacional no Brasil e o surgimento dos salmos e hinos, principalmente com Dona Sarah Calley e também com o reverendo Robert Calley, isso vem de onde? Isso vem do puritanismo, irmãos. Essa é uma ligação direta, ao contrário do que muitos dizem, que não havia ligação do congregacionalismo do Brasil com o de fora, mas essa é uma ligação direta com a tradição puritana. Sarah vem de uma igreja originalmente puritana. Então, uma igreja que já cantava salmos e hinos. Então, a igreja de Sarah, a igreja de origem de Sarah, era uma igreja de salmodia inclusiva. E isso é trazido para o nosso país. Qual é o problema de hinos contemporâneos ou hinos que não provêm diretamente das Escrituras? Eles podem ter problemas doutrinários. Né? Aquele hino, achei um bom amigo, Jesus Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Como é que explica isso? Jesus foi escolhido dos milhares? Jesus é o primogênito, irmãos. Unigênito, monógenes, único filho. Somente ele podia fazer o que ele fez. Ele é o eleito no sentido de que nós somos representados nele. Então nós somos eleitos por causa da eleição de Cristo, no pacto da redenção. Deus escolhe seu filho nesse sentido, porque nós estamos ligados a ele. Mas Jesus não foi escolhido dentre outros, porque outros poderiam fazer o que ele fez. Somente ele poderia fazer. Então, mesmo um hino no inário pode estar errado doutrinariamente. Pode estar errado. Mas uma passagem bíblica jamais estará errada, porque foi o Espírito Santo que inspirou. Então, é extremamente confiável cantar as Escrituras. Por isso que a igreja deve cantar as Escrituras. A igreja deve ter amor em cantar o saltério, em cantar os salmos. Isso deve ser um costume no nosso meio, porque também é um costume das igrejas de tradição reformada. Os salmos, como já disse, são inspirados por Deus, então não há possibilidade de erro doutrinário. O que Deus disse está certo. O que Deus disse está certo, né? A gente só não pode cantar o que Satanás diz na Escritura como verdade, né? Aí tem que saber entender, todo o texto é inspirado, mas tem que saber pegar a passagem e fazer a devida aplicação na música. Devemos ter cuidado também com o que se fala, né, no meio poético de licença poética. Licença poética não é licença para a heresia. Isso deve ficar claro, né? Então, algo que está na poesia pode ter linguagem figurada, mas isso também... Deixa eu fazer uma ressalva quanto a isso, irmãos. Inclusive, as metáforas usadas numa canção para o canto da igreja devem ser muito bem utilizadas e deve ficar muito evidente para a igreja o que aquilo quer dizer, para que a igreja não entenda errado. Então, por isso, a música que a igreja canta deve ser simples, no sentido do entendimento. Muito simples, para que ninguém se confunda com o que é cantado ali, porque é mais fácil lembrar do que o grupo cantou do que o pastor pregou. A música fixa mais do que você ouvir um homem falando 1 hora sobre uma questão teológica, né? O canto é uma espécie de oração. Alguém já disse que cantar é orar 2 vezes. Então, quando nós cantamos a Escritura, Deus responderá a nossa oração. Sabe por quê?
porque foi ele que disse aquilo. Foi ele que disse aquilo. Se nós cantarmos isso aqui, que nós lemos em Efésios, enchei-vos do Espírito, foi ele que disse aquilo. Ele cumprirá o que ele disse. Então é confiável cantarmos as Escrituras. Mas deixe-me avançar aqui para os hinos do Novo Testamento. Temos uma lista enorme de produção de hinos do Novo Testamento que o tempo não tem condição, não nos dá condição de examinarmos cada um deles. A maioria desses hinos está centrada na obra de Jesus. A maioria desses hinos está centrada na obra de salvação. E a igreja cantava muito isso. Em Apocalipse existem diversos cânticos, muitos cânticos. Nas epístolas paulinas também muitos cânticos. No capítulo 1 e 2 de Lucas, os cânticos da Natividade. No mês de dezembro eu vou fazer uma série de exposições domingo de manhã sobre os cânticos da Natividade. Nós vamos estar refletindo sobre o Natal. Mas eu quero mostrar aqui aos irmãos alguns hinos do Novo Testamento que a igreja cantava. Romanos 11, versículo 33 ao 36. E a cada trecho desse que eu vou mostrando, irmãos, é interessante observarmos atentamente o conteúdo do que a igreja cantava. O que era que a igreja cantava? Romanos 11, 33 ao 36, era um cântico da igreja primitiva. Observe. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso era um hino da igreja. A igreja cantava isso, né? Veja que esse hino está tratando da grande obra da eleição. Ele está fechando o que Paulo está dizendo desde Romanos 8, sobre a doutrina da eleição, que Deus predestina pecadores para a salvação, que Deus tem seus eleitos. Então esse hino trata exatamente sobre isso, porque está nesse contexto. A obra da predestinação é profunda e rica e está centrada na sabedoria de Deus. A igreja estava cantando isso, louvando a Deus com esse cântico. Vamos observar outro cântico de Paulo, registrado por Paulo, possivelmente não foi Paulo quem compôs, mas está em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo de número 13. Até o versículo 20. Esse era um outro cântico da igreja primitiva. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Observe o conteúdo, irmãos. Observe o que a igreja estava cantando aqui, não é? A igreja não estava cantando naquela musiquinha moderna, Poderoso Deus, que se repete 499 vezes, sem parar. As músicas tinham conteúdo, estrutura.
A igreja entendia a obra de Cristo, entendia a obra de Deus de salvação e cantava isso. Essa música aqui que Paulo registra está tratando sobre a primogenitura de Cristo como cabeça da igreja, eleito para a eleição dos outros. Essa música está falando sobre a supremacia de Jesus sobre a criação, a supremacia de Jesus sobre a redenção e a supremacia de Jesus sobre a igreja. Então, esse é um conteúdo riquíssimo que Paulo registra. Vamos ver outro texto, Filipenses 2. Versículo 6 ao versículo 11. Esse também era um canto da igreja primitiva. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja cantava aqui sobre as duas naturezas de Cristo, a igreja cantava aqui sobre a humilhação de Cristo, a igreja cantava aqui que toda língua confessaria e todo joelho se dobraria perante Cristo. Então esse tipo de louvor é também missiológico, ele é doxológico, ele glorifica a Deus e ele anuncia o Evangelho, ele comunica o Evangelho. Então há algumas canções evangélicas que elas não comunicam o Evangelho, elas são muito generalistas. Então, para que uma canção seja útil para o culto, ela deve comunicar o Evangelho da graça de Deus. Ela deve comunicar o que a Escritura ensina. Por isso, a necessidade de estarmos centrados no Evangelho. Vamos observar só mais alguns textos, não quero cansar vocês, mas vamos para Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler o versículo 11. Não teremos tempo de observar todos os cânticos de Apocalipse, mas eu vou ler com vocês alguns deles. Vamos ler o 10 e o 11. E aqui é interessante porque, veja, que o versículo 10 está dizendo que quem está cantando? Quem vai cantar? Os 24 anciãos. Isso representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, isso aqui é uma forma simbólica de mostrar a igreja de Cristo no Antigo e no Novo Testamento. Então, a igreja de Cristo cantando isso. Então, o texto vai dizer: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, e eles cantarão, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse cântico fala sobre que doutrina? Da criação. A igreja está cantando ao Deus Criador. E isso se dá porque no capítulo 4, João está tratando da exaltação do Deus Criador. Veja o capítulo 5, versículo 9 e 10. Mesma coisa, os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, versículo 8 nos diz, né? E veja que fica muito evidente de que é um cântico, porque o texto no versículo 8 diz: tendo cada um deles uma harpa, versículo 8, né? Uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. As taças de ouro são o quê? As orações dos santos. Então, quais são os instrumentos dos 24 anciãos quando eles vão cantar? O instrumento musical, a harpa, e o coração inclinado em oração. Então, isso mostra qual deve ser a atitude da igreja no canto. É uma atitude de oração. Então, se você está no culto cantando aleatoriamente, até saindo de sua boca o som,
mas sua alma, seu coração, sua mente está vagando por aí, né, vagando pela terra, como o outro fazia, você não está louvando a Deus. O seu coração deve estar envolvido no louvor. O seu corpo deve estar envolvido no louvor. A sua mente, a sua boca deve estar envolvida no louvor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diz o salmista. Então, o instrumento na mão, as orações, são instrumentos fundamentais para que Deus seja adorado no canto. Então, eles entoavam um novo cântico, dizendo, verso 9, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que é que a igreja está cantando aqui? Está cantando sobre as últimas coisas, os selos que serão abertos, a consumação. Está cantando aqui que o nosso Deus é um Deus de salvação. Veja o versículo de número 9, porque foste morto e compraste com teu sangue para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. O canto também é missionário, ele anuncia a obra de Deus em toda a terra. Veja o versículo 12. Nós temos aqui também um outro cântico, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória. Veja o versículo 13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí olha o que diz o 14. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Veja que interessante, né? Os anjos dizendo amém para o canto da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Os anjos dizendo amém, eles estão dizendo assim, está certo, assim seja, seja dessa forma, o que o povo de Deus está cantando. Os anjos podem dizer amém para tudo que a igreja tem cantado no Brasil? Eles dizem isso, né? Misericórdia, meu Deus. O que é isso? E eles entendem, viu? Nós vamos ver no mês de dezembro o canto dos anjos, né? O que é que eles cantam quando Jesus nasce. Nós vamos ver o canto dos homens também, né? O que é que Maria canta quando ela sabe que é a mulher que trará ao mundo o Deus encarnado. O que é que os irmãos cantam naquele período. E aí, quando a gente começa a olhar para tudo isso, irmãos, não precisa entender muito de teologia. Basta você olhar para o que a igreja canta nas Escrituras e olhar para o que a igreja canta hoje. Só basta olhar, só basta fazer a comparação. Você vai discernir na hora o que está certo e o que está errado. Vamos ler capítulo 7, versículo de número 10 e versículo de número 12. Vou terminar agora. E clamavam em grande voz, 7, 10. E clamavam em grande voz, dizendo, como é que eles diziam? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 12. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebe como a igreja cantava a obra de Deus, não é? Como a igreja cantava os feitos do Senhor, como a igreja cantava a obra de salvação, como isso era importante no canto da igreja, o que Deus fez, né? Então, o que é que os evangélicos do nosso tempo querem? Eles querem uma musiquinha que levante a estima, a autoestima, né? Eles querem um negócio assim que mexa com eles, né? Até os crentes de igreja reformada. Lá na igreja não canta, então eu vou cantar, né?
O que está escrito, irmãos, para o nosso ensino foi escrito. O que está escrito para o que devemos cantar é o modelo para a igreja. E a igreja deve amar o que Deus ama. A igreja deve amar o que Deus ama. E a igreja deve aborrecer o que Deus aborrece. A igreja deve se afastar do que não agrada a Deus. Inclusive certas práticas das igrejas. Nós temos comumente, não de agora, mas de sempre, uma moda instalada nas igrejas, porque todo mundo canta aquela música, então vamos cantar. A gente não tem que estar preocupado com isso, não. A gente não tem que estar preocupado. E eu vou chegar em outra igreja e eu não vou saber cantar? Não precisa você saber cantar. Você tem que cantar o que é bíblico. Você tem que cantar o que é bíblico. Se chegar numa outra igreja e estiver cantando uma bobagem, você fica lá com cara de paisagem, olhando, Observe a letra, porque se tiver erro, não cante. Não cante, não desonre o seu Senhor, não queira agradar a homens e desagradar a Deus. Se tiver erro, não cante. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos: podemos ter composições modernas, podemos ter música contemporânea e cantá-las na igreja, no culto, mas elas não devem estar afastadas do texto bíblico. Elas não devem estar afastadas do que Deus disse. O que Deus disse é o mais importante. Há uma evidência bíblica de que o que nós dizemos é repleto de erro, inclusive quando crentes, que o texto sagrado vai nos dizer que o Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós, Então ele também corrige as nossas orações. O Filho e o Espírito corrigem as nossas orações. Então, se na oração a gente erra, quanto mais na música. Então é melhor cantar o que ele disse. O que ele disse. Porque aí a gente pode cantar com o coração cheio de alegria. Ó profundidade da riqueza, do saber e da ciência de Deus. Quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus caminhos. No final, porque por Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Diga, Júnior. Pode. Só uma. Só uma. Tu fala por todo mundo. Tu... Resumo. 3. Sim. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado não, está solto, Mas a gente tem que amarrar aqui. Mas que ele fala, oramos a ti, ó Rei Jesus, e a gente mudou, coroado está. Que bom que essa música Deus fala essa coisa dessa mudança. Eu queria que o senhor falasse uma coisa sobre essa música poética, que além de que, qual a diferença entre música sacra e música profana, e se o cristão ele pode escutar música secular ou não. Por quê? Eu vou parar aqui. Se o cristão ele pode. Está parecendo minhas provas no seminário, que eu digo que é uma questão só, eu boto um bocado de perguntas dentro. Ele pode escutar música sacra, pode ser sacra e profana. Certo. E se ele pode usar música secular. Tendo em vista. Tu me amas, Júnior? Não. É por isso que eu estou perguntando. Tendo em vista que, baseado nas heresias das músicas gospel, Sim. na minha opinião,
criação, não o Espírito Santo, Uhum. mas a criação, a doutrina Certo. da criação. Muito bem. Algumas músicas de Djavan, algumas músicas que assim, Djalvan? Djalvan daqui? Monte Djalvan. Cadê ele? Monte Djalvan tá aí. Você é compositor, meu irmão? Não. Vamos lá. Sobre só isso. Coisa rápida. Coisa rápida. O povo escreveu um livro inteiro, eu vou responder esses 5 minutos. Irmãos, sobre a questão da licença poética, a licença poética não pode violar o ensino bíblico. Ela não pode ir de encontro ao ensino bíblico. Então, vamos lá, um exemplo de licença poética nos Salmos. Yahvé montou no querubim e voou. Como assim? Deus montou em cima de um anjo e saiu voando pelo mundo? Isso é uma linguagem poética do Salmo. Mas qual é a diferença dela para um compositor? O Espírito Santo é Deus. O compositor não é Deus. Então Deus está dizendo aquilo e aplicando aquela poesia daquela forma. Yahvé não monta no querubim e voa. Isso é uma linguagem metafórica, poética. Mas foi Deus quem disse. Então, se a gente canta a metáfora da Bíblia, não tem problema nenhum. Mas tem igreja que nem entende isso, né? Então, tem um salmo que diz que... e a gente canta isso numa canção, né? Que musicou o texto bíblico. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Já viram essa música? Na presença dos deuses, a ti... Pronto. Eu já vi igreja substituindo, dizendo, na presença dos anjos, a ti cantaremos louvores. Mas o texto bíblico diz deuses. Não precisa melhorar o texto bíblico. O texto bíblico é inspirado. O que precisa entender é o contexto que a passagem está. Então, o que é que faz o grupo que vai cantar essa música para que a igreja não entenda assim? Mas existem outros deuses? Mas a Bíblia não diz que só tem um Deus? Então, aquele que está dirigindo o louvor explica à igreja o contexto do salmo. Daí a importância de que quem serve na música tenha conhecimento teológico, pelo menos o básico, para explicar à igreja. Quem canta não deve pregar, não deve fazer sermão, mas às vezes é necessário alguma explicação sobre a letra. Uma letra dessa, por exemplo, precisa. Mas isso foi posto pelo próprio Deus. Quando você tem, por exemplo, uma música belíssima, o único que é digno de receber, mas coroamos a ti, ó Rei Jesus. Não, a igreja não coroa Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele triunfa na ressurreição. Ele é rei, ele está coroado. O reino não está ainda absolutamente implantado, mas ele já reina. Então nós não coroamos Jesus. Então, se há a possibilidade de mudar uma parte da letra e toda outra música é boa, muda a parte. Tem música que não dá para mudar, se for mudar, vai fazer outra música, né? Mas se dá para mudar, a gente faz isso. Então, a importância do grupo ter conhecimento bíblico, conhecer as doutrinas das Escrituras, ler bons livros. Um grupo de música na igreja, principalmente um grupo de louvor, vamos dizer assim, eu tenho dificuldade com esse termo grupo de louvor. Eu entendo como as igrejas usam, mas o grupo de louvor é a congregação. A igreja toda louva, não é? Então, o grupo de música conduz a igreja nisso. Mas caiu em convenção eclesiástica, chamamos grupo de louvor, então vamos chamar grupo de louvor. Então, é importante que o grupo conheça as Escrituras. Conheça. É importante que, principalmente quem está à frente, o líder, tenha uma básica formação teológica, ou intermediária, ou até avançada, né? Sobre a música secular, veja, nós temos música sacra, nós temos música secular. O que é que nós falamos aqui quando estamos falando disso? Música secular é toda aquela música que não é consagrada para o culto a Deus. Isso é música secular, porque ela está tratando de coisas comuns do mundo. Então, quando eu digo assim, os crentes não devem, em absoluto, ouvir ou cantar música secular, então tem que parar de cantar o hino nacional. Parabéns. Parabéns para você. Já caiu no inferno se cantar parabéns para você, né? E se cantar é pique, aí é que vai direto para o Geena. Se cantar é pique.
Aí os crentes solucionam dizendo é crente, né? Os crentes é muito engraçado. Os crentes querem, né? Os crentes vão cantar é crente, é crente. É muita. Que hora! Tá um negócio é muito criativo, né? O povo de Deus é muito criativo, maravilha. Então, quando eu falo sobre isso, eu preciso entender o seguinte: é pecado um crente ouvir música secular? Depende da música. Deve depender da música, é pecado. É pecado. Então, se você é um crente e vai ouvir Wesley Safadão, meu irmão, não dá, né? Hã? Não dá. Vai ouvir esses funk doido, nojento do mundo, não dá. É pecado, né? Mas tem algumas músicas evangélicas também, se você for ouvir, é pecado também. É. Porque você... É como o Júnior falou. Assim, e agora? E agora? Né? Como é que a gente... Então tem que ter uma triagem. Então você vai ter aquela música secular, mas que ela é neutra, podemos dizer assim. Não neutra no sentido religioso, mas neutra porque tudo é religioso. Mas neutra no sentido de que não há coisas ofensivas ali. Então ali nós temos que perceber a graça comum de Deus. Então se há favor... Então qual é o critério? E eu vou agora, com esse texto, instruir os irmãos sobre esse assunto. Filipenses, capítulo 4. Esse texto vai nos nortear sobre essa questão, né? E solucionar o problema. Versículo 8. Quatro, 8 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o critério. Então, uma música secular pode ser respeitável? Pode. Ela pode ser pura no sentido de não ter depravação moral? Pode. Ela pode. Ela pode ser amável, pode falar de amor e tal, né? Quem gosta, né, de música sertaneja, né, essas coisas. Roberto Carlos, né? Hoje de noite culto, viu, irmãos? Não é show de Roberto Carlos, não. É o outro domingo, né? Show. Não vai para show de Roberto Carlos, não. O dia do Senhor está na igreja. Se tem fama, tem virtude. Então, existe alguma coisa elogiável nessa música. Esse é o sentido de louvor aqui. Então, isso ocupe o vosso pensamento. Se não tem isso, eu rejeito. Não é edificante para mim, né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, que é pecado um crente ouvir Miles Davis, que foi um grande trompetista de jazz. A música dele é instrumental apenas. Você está pecando, meu irmão, está ouvindo esse negócio aí? Essa nota aí é de Satanás, meu irmão. Quem criou os sons? Quem criou os sons? Deus. Satanás não criou som, né? Então, não tem nada ofensivo ali. Eu vou dizer que é pecado ouvir Beethoven, vou dizer que é pecado ouvir Tchaikovsky, ouvir qualquer outro. Não, porque o que nós temos ali é instrumental. Da mesma forma, algumas músicas que têm letra. Agora, o crente tem que ter o filtro. Então, não existe essa resposta assim, irmãos. É pecado ouvir música secular, não ouça. Essa resposta não existe. O que existe é pecado ouvir determinadas músicas, seja ela secular ou ela religiosa. Porque se eu cantar, tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, e o povo balançando as mãos assim, né? Não existe isso, né? A igreja não tem que cantar contemplando os anjos, cultuando os anjos. Ela tem que adorar apenas a Deus. Amém, meus irmãos? Eu amo vocês. Deus abençoe os irmãos.